Bem-vindo ao DWRcast, esse podcast que tá com vocês aí acompanhando cada episódio novo que sai de Doctor Who, dessa vez o primeiro de 2022. É isso aí, gente. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo aí você que está escutando esse podcast nos primeiros dias do ano. Se você está escutando no futuro também, Feliz Ano Novo pra você. No futuro também. Se você ficou preso num loop aí de Dia da Marmota, tudo bem também, Feliz Ano Novo pra você. Com certeza. Feliz Doctor Who novo pra você. Hoje revisando aí, como falamos, Eve of the Daleks. Esse episódio aí que está já indo pro... seguindo o final da Era Jory, né, cara? Da Era Jory. Estamos no finalzinho esse ano. Temos 3 especiais, já tivemos o primeiro. Temos agora 2, né? Agora o segundo vai vir ainda no primeiro semestre. Sim. E depois, no segundo semestre, o último, que vai ser a Regeneração. Que é justamente o especial de 100 anos aí da BBC. Da BBC. Mas calma, eu senti que tinha uma galera já se despedindo da Jory. Não, gente, pera. Antes desse... Porque ela morreu várias vezes. É verdade, é verdade. Esse episódio, né... Só pra deixar claro aí, caso você não tenha, pego ele, Eve of the Daleks, né? Ele foi ao ar dia 1º de janeiro de 2022, como todos os episódios do TV não tem sido, né? No dia de Ano Novo e não no de Natal. Isso. E eu vi que no dia 31 mesmo, já tinha um pessoal de dezembro, no caso, já tinha um pessoal já... se despediu da Jory, tchau, ela durou tanto... Gente, não, ela não ia regenerar aqui. Tinha gente realmente achando que esse ia ser aí a canção do cisne da Jory e não foi ainda. Nada, cara, segura os cavalos. Relaxa, segura o cisne. Relaxa que a gente ainda tem 2 especiais aí, mas sim, a gente já tá arrumando pro fim da Era da 13ª Doutora. Poxa vida. Certo, mas antes, não vou ficar aí chorando por algo que ainda nem aconteceu. Já estou triste. Calma que se vocês estão aí querendo... chorar a morte da Jory, vai ter bastante choro, que como a Thaís falou, ela morreu bastante vezes hoje, e é justamente o que a gente vai revisar agora, já na sequência. É isso aí, vamos lá. E pra começar o review desse episódio, uma coisa precisa ser dita, aí um facto de Doctor Who, mais um episódio que os Companions são privados do privilégio de ir numa praia. Pois é! Você abre a porta da tarde, você acha que tá no Rio de Janeiro? Ou você qualquer acha outra que praia tá do em mundo. qualquer outra praia do universo? Não, você tá num galpão horrível dos elfos. Em Manchester, né? Pra piorar, né? Manchester. Pois é, esse é um episódio também que entra na... Ele pode ser classificado aí como um episódio de garrafa, dentre os muitos de Doctor Who, né? Sem dúvida, né? Episódio de garrafa são esses episódios que são fechados no ambiente só, né? Eu tava lendo, inclusive, as entrevistas com o elenco e tudo mais, e eles falaram que realmente o local onde eles filmaram é completamente fechado. É um bunker. Tem aquilo também, né? Tem um negócio chamado orçamento, que talvez tenha ido embora muito rápido nessa temporada. Sim. E também o lance do Covid, né, gente? Eles estão tentando limitar ao máximo, né, a exposição. Sim. Então, assim, quanto menos gente, melhor. Sim. Você viu que esse episódio teve literalmente 5 pessoas em cena. 1, 2, fora os Daleks, que foram 3. É isso. Mas não ao mesmo tempo era só 2, né? Então era só 2. E a mãe dela, que tá no elenco, que câmera. Que foi na câmera, então... Bem, tudo bem, tem a equipe, tem o Nicholas Briggs, que ele tá lá também, né? Mas você viu que é reduzido, sim. Bem pouquinha gente. Não, em comparação com qualquer episódio da Era Jory, por mais que sejam esses que foram gravados na pandemia, esse, de fato, é o que tem menos gente ao mesmo tempo em cena. Com certeza. É legal porque... Qual o lance? Esse episódio ele é um grande feitiço do tempo. Isso. Né? Feitiço do tempo, aquele filme... Dia da Marmota. Dia da Marmota, exatamente. Groundhog que Day. inclusive é referenciado aí. O Dan segue sendo o melhor companion dos dois, gente, pra mim. A cada episódio o Dan me ganha e isso me dói muito, porque já vai acabar, né? A gente teve pouco Dan. Mas a gente não tem certeza aí que ele não vai... Vai que a Yas sai e ele fica. Será? Será? Vocês sabem a minha opinião. Eu gostaria muito de ver de novo um companion que transpassa doutores, né? Tipo, a gente viu com a Clara, enfim. Eu acho bastante improvável. Acho improvável. Acho que o Davis vai querer começar do zero. Fora que a gente já teve o Dan por uma temporada inteira, que foi o Flux. Mas... E mais 3 especiais. Então, mas você entende que é pouco? É que super Flux pouco. É uma historiona só. Eu quero ver ele em... Por exemplo, a gente tem aí já... No final desse episódio, a gente vai ter o Next Time do próximo, que é um setting completamente diferente desse. Nada a ver, É isso que eu quero dele, entendeu? Eu quero ele em mais situações, porque por mais que o Flux tenha tido um arco gigante, mas com histórias soltas, né, dentro...
eu não sei, soa como uma coisa só pra mim, porque é uma narrativa só. Eu queria ver ele em coisas mais diferentes, assim. Sim, e com outro doutor muda a dinâmica também, né? Com doutor, certeza. Doutora, não, com certeza. Mas acho que é muito difícil eles aproveitarem. Acho que ele vai acabar indo embora na Era de Ouro mesmo. Uma pena. Mas sim, eles colocam na linha de frente, ele é esperto, ele tem ideias. E uma coisa muito interessante, né, que ele fala, pô, fiquei 4 anos com você, Interessante você falar isso, porque eu vi um pessoal falando assim, nossa, mas do nada, tipo, ele era meio tongão no começo, e agora ele é, tipo, super safo. Sim, gente, porque pra gente passou só algumas semanas, sei lá, 1 mês e pouco. Pra ele, não. Pra ele, como você falou, 4 anos de convívio com a Yas e com o Jericó. Isso. Lá, que finado seja, lá, descansa em paz. Ah, tadinho, eu gostava do Jericó. Sacou? Então ele tem... Primeiro, ele tá 4 anos mais velho. Na timeline deles dois, eles já estão mais velhos. Sim, 4 anos é coisa pra caramba. E, cara, ele não ficou 4 anos coçando, ele ficou 4 anos em aventura, né? Tentando se salvar em um mundo... muito pré-tecnologia, né? Início do século XX, né? Quer dizer, ele tem uma experiência, agora uma bagagem muito maior. E que legal que eles colocaram isso no personagem, né? Que legal que eles falaram, que eles lembraram, né? Lembraram. A gente tem muito esse medo, um pouco na era Tibnall, de... né? Não é uma crítica, o Tibnall tá fazendo um trabalho ruim, não é bem isso. Mas... tem aí exemplos de coisas que, não só na era Tibnall, né? No geral, assim, são esquecidas. Por exemplo... já que a gente tá falando da Era Tibnall, não era Tibnall o lance da IA ser policial. Dane-se, né? Tipo, por muito tempo isso mal era mencionado, nenhuma skill era usada. E aqui a gente tá vendo que agora ele tá pelo menos lembrando de puxar algumas coisas de antes, né? Exatamente. E aí temos também os nossos 2... Companions de ocasião, né? Que são a Sarah e o Nick. Inclusive o Nick, isso é uma coisa muito, muito bacana, né? Porque, qual o lance, né? Primeiro, vamos colocar as cartas na mesa aqui. É uma bizarrice do cacete esse negócio de... porque é um galpão de... você pode guardar as coisas, né? Acumulador que precisa de espaço, bota lá. Acumuladores. E aí o cara, ele aluga ali um espaço, uma seção, né? um quarto. E ele bota itens... tipo, soltos, um papagaio, um tabuleiro de Monopoly, só que tudo muito separado, e ele bota as datinhas, depois a gente entende que é porque são os spoilers das ex, mas, cara, é muito esquisito, na moral. É estranho demais. Esse ator é o Adjani Salmon. Salmão? Né? Tipo salmão? Salmão. Salmão? Ok. Ele é meio novato, tipo, ele foi descoberto super assim, tipo, pelo pessoal da produção, ele não tem tanta experiência. Ele também é diretor. Legal. E eu gostei dele, achei ele bem engraçado, achei ele bem divertido. Não, os dois. E ornou muito com a história. E a Sarah eu vou falar, eu acho que é Aisling B, porque ela é irlandesa. Pode ser uma palavra completamente diferente. Escreve Aisling, mas eu acho que é Aisling. Tudo bem. Algo assim. A menina. Ela já tem uma carreira enorme. Ela tem comédia, BAFTA, né? ela é de comédia, ela faz stand-up, ela é toda foda. Até falei, né, quando a gente tava assistindo. Ela poderia ser uma doutora, assim. Os dois, engraçado você falar isso, porque os dois dariam bons doutores, né? Também. Mas isso também ela é foda, eu adorei ela. Achei o máximo a Sarah. Ela daria uma boa doutora mesmo. Ela daria uma ótima doutora. Mas é porque também a gente já tá, como esse Saca de Ouro vai sair, a gente já tá com o modo quem pode ser o doutor ligado, né? Super. Mas eu gostei, eu achei que funcionou super bem ali, a dinâmica entre eles, né? Ela é a dona do galpão, que ela herdou do tio. O galpão Elf Storage. Elf Storage. E aí todo final de ano ele vai lá e leva a coisa de alguma ex, e aí ele já sabe que... E tem o Jeff, date. que nunca aparece, Não, né? Tem, qual o lance? Tem parece dois clientes ali fixos dela, que é o Jeff, que é o cara que guarda tudo que não pode guardar, que Sim. é animais vivos ou mortos, armas e comida. E o menino Nick, ele é só o cara esquisitão que todo ano novo aparece lá. Meio tímido, assim. E a gente vai descobrir, não é surpresa nenhuma, que ele tem um leve crush nela, e por isso que ele vai todo... que ele poderia simplesmente jogar as paradas fora, que nem ela fala, mas ele vai lá sempre puxar assunto meio awkward. Meio awkward. E nada que um loop temporal não ajude ele a falar o que ele sente pra ela, né? Tá vendo? Porque ele já sabe que vai morrer, vai falar logo. Pois mas isso é uma coisa legal, porque o nome dele é Nick. Né? E aí tem uma cena aí, enfim, qual o grande lance? Vai ter uma hora que os Daleks vão começar a aparecer e matar todo mundo, vocês viram o episódio, né? Eles são Daleks, afinal. E aí quando o Dalek aparece, a menina fala assim, Nick, aí o Dalek fala, I'm no Nick, I'm a Dalek. I am not Nick. Só que a graça da coisa não é porque, não é Nick por causa do nosso filho, não é Nick por causa de Papai Noel, não, é porque o dublador dos Daleks é o Nicholas Briggs, o Nick Briggs. E aí ele chegar e falar que eu não sou o Nick, Foi muito engraçado. Acho que o time não colocou de propósito no roteiro. Quando rolou essa cena eu pensei isso, eu falei, cara, com certeza o nome desse personagem era, sei lá,
Adamastor. E aí ele falou, não, vai ser Nick só pra essa cena. Sabe? Por que você falou Adamastor? Por que você não falou, sei lá, John, Oliver, tá tudo bem. Vai ser Oliver, vai ser Bruno. Coisa do tipo. Bruno, silêncio. Não falamos do Bruno. Não falamos do Bruno. Mas falamos do Nick. E aí mudou pra Nick só pra poder botar essa fala engraçada. Com certeza. Enfim, porque, vamos lá, o que tá rolando no episódio? Tem o plot ali do galpão que ele vai aguardar. Enquanto isso, a Jory e os companheiros dela estão ainda surtindo os efeitos de Flux na TARDIS. A TARDIS tá toda cacarecada, toda lembra? Zoada. Tá sangrando preto, tem uma teia de aranha. 50 portas diferentes, tá tudo em lugares diferentes. E aí a Jory, né, a doutora, ela fala que precisa resetar a TARDIS, meio que colocar um factory reset ali dessa versão dela, pra poder ajeitar esses problemas, mas eles precisam sair da TARDIS, porque senão eles vão morrer no processo, porque ela fica mudando as dimensões, é uma doideira dentro. Não dá, né, gente? Tá consertando o carro, não dá pra ficar dentro do carro. Pois é. E aí, ótima analogia. É isso. E o lance é esse. Eles vão deixar ele consertando e, em tese, vão pra uma praia, vão dar um descanso. Vão dar um rolê. E eles param Só que não. Nesse negócio. Beleza. Isso aconteceu, é uma parada isolada ali. Tá rolando o plot ali do carinha aí da menina. O Dalek aparece, começa a matar todo mundo e mata também a doutora com os Companions. E essa é a primeira vez que tudo acontece, que é a Cold Scene, né? A primeira parte do episódio. Sim, inclusive isso é legal também porque demorou tanto, e isso não é uma crítica, isso eu achei legal. Demorou tanto assim a chegar no título, né, na abertura, que eu falei, bicho, não vai ter. Já reparou que não vai ter? Porque a gente tava tipo 10 minutos já. E aí eu falei, não, eu acho que vai ser o seguinte, a gente vai ver toda a ação, entre a abertura e aí voltamos no começo, que foi exatamente o que aconteceu, né? É bem legal. A gente volta de novo, e aí a cada vez que a gente volta é 1 minuto a menos, né? Porque é aquele lance, né? Minutos pra meia-noite. Minutos para meia-noite. Começou com 8 e vai diminuindo ao longo, né? E é muito engraçado porque a gente fica, tipo, tem esse lance, tem o baque, eles morrem, a gente sabe, né, que não vai dar nada, porque a gente já sabe qual é o grande lance do episódio, mas eu ia gostar, de novo, eu tenho um problema sério com como a BBC divulga as coisas. Eu ia gostar muito se a gente tivesse entrado nesse episódio sem saber que tinha essa gimmick do reset. Porque imagina o impacto. Imagina o impacto de. Você começou o episódio com a Jory e os amigos dela, a doutora e os Companions. Aí do nada chega um Dalek, metralha todo mundo, literalmente, ele tem a metralhadora no lugar do batedor de ovos. E aí entra a Cold Scene e você fica, caralho. E aí? Já é um outro doutor? Né? Ela vai regenerar aqui e pum! Aí volta e é a Jory de novo e aí explica a gimmick, sabe? Você sabe que eu sinto falta da época que eu assistia Dr. Who sem ter a divulgação, porque a gente entrava no episódio... Você sente falta de ter Dr. Who quando você não produzia conteúdo e podia se escudar dos spoilers. Né? E não só isso. Tipo, quando eu comecei a ver, a série já tava na 5ª temporada. Então eu perdi um monte de coisa, eu só fui assistindo. E as surpresas são mais gostosas, né? Sim. De serem aproveitadas. Acaba que a gente tá nessa situação que por exemplo, a gente faz o máximo pra vocês não terem spoiler, mas a gente tem que pegar todos. E aí a gente é obrigado a ver. É muito mais gostoso quando você chega no episódio cru, sem nada. Sim. Mas tipo, pra quem tá fazendo maratona, a divulgação do BBC não permite isso. Infelizmente, né? Não. Mas tudo bem. Na verdade, a BBC, ela é meio bipolar, porque às vezes ela revela demais, às vezes ela não revela nada. Nada também, viu, gente? Depende. Mas esse é o problema do desequilíbrio, né? Porque se você tivesse fazendo a divulgação certinha, paulatina ali, você ia soltar só o preciso. Ela fica anos sem soltar nada, e quando ela começa a soltar, revela demais. Mas enfim, não é esse o ponto. A gente entrou no episódio já sabendo da gimmick do reset, e tudo bem. Reseta as 2 primeiras vezes, aí tem a abertura, né? A Thaís tinha matado bem isso. Mas tem um detalhe que eu achei muito legal, e que eu fiquei, no começo do episódio, eu fiquei pensando assim, cara, é um exagero, né? Pra que isso? E depois eu me liguei, pode ser uma possível explicação do porquê. Ao longo da série toda, desde os anos 60 até agora, a gente tem os Daleks, né? O padrão, o batedorzinho de ovos. Aí no começo não matava direto, né? Ele só deixava a pessoa ali caída, né? Paralisava as pernas e tal. Mas a rigor, o raio do Dalek é o raio da morte e um raio já é o suficiente. Isso. Se pegar a longa cena, se pegar de raspão e tudo mais. Lógico. E aí a gente tem, ao longo da série, né, por exemplo, quando chega ali em Remembrance, a gente tem o Heavy Weapons Dalek, que é aquele Dalek que tem um canhãozão, que é um puto exagero, mas faz sentido, que é pra ele destruir coisas gigantescas. Isso. Tudo bem. Chega nesse aqui, ele tem a metralhadora. Aí eu falei, cara, é legal, é irado o lance da metralhadorazinha. Mas não tem porquê. Porque se um raio... Tá exagerado. Não, se um raio já mata, pra que você vai soltar um monte de uma vez? É só pra demonstrar, é tamanho, pra medir, vocês sabem o quê, né? Exatamente. É só pra medir, olha só como compensação. Eu tenho metralhadora e tal. E depois eu me liguei, eu falei, cara, sabe qual é o pior? Faz sentido essa metralhadora. Por quê? Beleza, a gente tem toda
o joguete do episódio de resetar. Então, assim, quando morre todo mundo, reseta e volta. Volta pro faltando começo. um minuto. Isso. Só que isso funcionaria facilmente com o Dalek de uma arma só, se fossem só humanos ali. Só que a gente tem um problema. A doutora. Porque qual é o lance? O raio da morte do Dalek, ele mata um humano, ele mata de uma vez, mas se pegar na doutora, regenera. Provavelmente ela entraria no ciclo de, já começaria o processo de regeneração. Sim. E aí ela mudaria de corpo. E aí quando resetasse, ia ser meio estranho você ficar mostrando, né, vários rostos, enfim. Qual o lance? A gente sabe também que quando o doutor ou a doutora tá regenerando, como qualquer senhor do tempo, na verdade, tá no processo da regeneração, se você der um dano nele, a regeneração para e aí ele morre mesmo. Isso, não tem volta. Não tem, acabou, zerou mesmo. E isso explica a metralhadora, porque qual é o lance? A metralhadora ela não solta tipo um fecho de energia de uma vez. Ela solta vários de uma vez. Então, tipo, um pega, mata, e o segundo que vai no 100º segundo depois, mata de novo, entre aspas. Pra doutora é isso que precisa, porque pro humano não. O primeiro pegou, já era. Pra doutora precisa de mínimo 2 pra matar, entendeu? Pra mais, né? Porque às vezes não, ali na dúvida 2... você faz um monte. Já faz uma metralhadora inteira. Eu acho que esse é um questionamento válido, porque provavelmente as pessoas iam ficar falando assim, tipo, mas um rainho matou a doutora, mas ela não regenerou? Não, porque são milhões. Porque é uma saraivada. Pra não ter dúvida, entendeu? Eu não sei, eu vou além. Eu não sei de verdade se quando o Tibno escreveu isso, ele colocou essa metralhadora pensando nisso. Eu acho que ou sim. Ou só porque é visualmente legal, porque é visualmente maneiro. Pra ele trazer um Dalek diferente a cada ano novo também. Tem pode isso, ser, né? Pode assim, ser. Né? Também não é nada, não é um visual muito diferente. É só a garrinha e a metralhadora. Não é nada elaborado ou gigantesco. Né? Mas eu vi um propósito nessa metralhadora fora ser legal. Achei interessante. E eu espero que realmente seja leitura. isso. Gostei dessa sua leitura. Bom, enfim, né? E aí a gente, ao longo do episódio, a doutora vai tendo que elaborar um plano pra conseguir se livrar desses Daleks. Então ela fala, tem alguma coisa que explode por aqui? Aí a Sarah fala, não, porque aqui não pode nenhum explosivo, não sei o que. Mas... Na verdade, tudo que não pode, tem. A própria Sarah, eventualmente, vai dar um rolê ali e ela vê um monte de coisa errada. Vê uns bichos empalhados. Tem uma sala só de bicho empalhado. Comida vencida, né? Não é nem vencida, é comida enlatada, né? Não, mas tá vencida há 3 anos. Já tá vencida, é verdade. Né? Que nojo, né? Aliás, sobre isso, vamos falar um detalhe que... Eu sou o seguinte, eu sou um cara que eu gosto muito de culinária. Eu sabia que você ia falar porque isso. Nessa hora, porque assim, vai ter um momento no episódio que a doutora e a Yas entram nesse galpão, nessa sala que tem dos feijões, o negócio. Né? Feijão, e né? É feijão em lata com carne. E aí a Yas fala assim, nossa, quem teve a brilhante ideia de colocar feijão junto com carne como se isso fosse gostoso? Amiga. Primeiro, você já ouviu falar de um negócio chamado feijoada? Caralho. Segundo, o inglês come torrada com manteiga e feijão em cima, e você quer falar mal do meu feijão com carne? Olha, vamos falar pelo amor de Deus, né? A culinária inglesa... Isso me ofendeu num nível pessoal, cara. A culinária britânica é muito esquisita. Cara, muito pão esquisita. Com manteiga e feijão, e você quer falar de uma carninha num feijão. Eu não sei vocês, mas eu já vi o The Greatest British Bake Off. Desculpa, The Greatest British Bake Off. E as sobremesas deles são muito esquisitas. Não, cara, é num nível... bizarro. Que tudo... Cara, eu fiquei muito ofendido com isso. O feijão britânico não tem alma, o negócio. É muito estranho, velho. Não vem falar mal de comida boa, não. Não vem falar mal de feijão com carne. Se você come pão com feijão e manteiga. Na boa. Se bem que todo mundo fala que o English breakfast parece ser gostoso. Eu comeria. Sabe por quê? Porque eu não tenho preconceito com comida diferente da Yas. Vamos ver. Que não aceita uma carninha no feijão. Uma carninha no feijão, mas, coisa enfim, boa. Já botei Chef's Kiss. Eu vim gravar esse episódio só pra gastar minha raiva nisso. Só porque eu precisava botar pra fora. Agora. Tchau, não, mentira. Mentira. Mas enfim, tem esse lance delas ficarem entrando nas salas, porque vai ter uma hora que todos vão se juntar e a doutora vai se ligar que tá sempre com 1 minuto a menos. Porque, na verdade, a Sarah já se ligou disso. Ela olhou e achou estranho no celular. Ela sempre olha o celular, que por acaso, ela não consegue mudar o celular pro silencioso. Então, o tempo todo tá... porque é ano novo, né? Todo mundo mandando mensagem. E ela tá puta porque ela tá trabalhando. E a mãe dela fica ligando, só que a mãe dela não liga meia-noite. Ela liga antes, porque senão a linha vai estar congestionada. E isso é uma coisa que só quem viveu a nossa época entende, né? Porque antigamente, gente... Era linha, né? Às vezes nem dava ali o telefone fixo. Não, eu lembro... As pessoas nem sabem o que é telefone fixo mais. Não, eu lembro que em Ano Novo, quando eu era criança, não dava linha. Até adolescente,
os parentes começavam a ligar, tipo, 7 da noite. Porque se ligasse meia-noite, não dava. Não congestionava dava. a linha mesmo. Não tinha como. Hoje em dia com internet, dane-se, né? E a Sarah o tempo todo pra mãe, não, mãe, não vai congestionar. Não faz diferença. Não é, mas assim, tipo, ela tá, acho que parece o WhatsApp. O WhatsApp não congestiona, sabe? Tipo, não, olha, ele cai às vezes. Mas... Às vezes cai, mas, a possibilidade é muito rara. Não tem a ver com a linha de telefone ali, né? Tem a ver com, acho que, internet. Mas enfim, isso também é irrelevante. O ponto é que a mãe fica ligando o tempo todo, enchendo o saco. E no fim, ela vai ajudar, né? Porque a gente quem sabe diria que a encheção de saco de uma mãe ia ajudar aí? Porque tem que ter algum propósito essa personagem da mãe dela, né? E aí, beleza, eles estão ali olhando várias partes do depósito, né? E é engraçado que a primeira ou a segunda vez, a doutora pergunta assim, e aí, tem uma saída aqui? Pra Sarah, né? Ela, não. Tem, a da frente. A da frente. Ela, tá, mas não tem uma saída de emergência? O negócio dela, não. Aí, tipo, então... Aí a doutora, ela fala, então é isso, acabou. Não tem mais o que fazer. Vamos esperar a próxima vez que a gente voltar, né? Pra piorar, tem esse escudo, colocam muito na linha de frente, né? É porque eles sabem que eles têm... Esse tem episódio, que resetar, esse né? episódio é um grande videogame. E eles sabem o tanto puzzle, de vida que eles têm. É um puzzle. Tipo, eles têm, sei lá, 5 vidas. É 5? Começa faltando 5 minutos? Ou não, 8? São 8. Começa faltando... Eles têm 8 vidas. Todos têm 8 vidas. 8. E aí eles sabem que vai acabar o jogo quando zerar as vidas ou eles fugirem primeiro. Exatamente. Só que eles precisam... Qual é o lance? Porque a gente vai descobrir o que ocasionou tudo isso. Não foram os Daleks. Não. A doutora acha que é os Daleks, mas a gente tinha até matado antes, né? Que é meio óbvio. A TARDIS está se reconstruindo, ela tá óbvio. Toda esquisita por fora. E ela tá vazando essa interferência temporal que tá resetando tudo o tempo todo. O time loop é a TARDIS que tá criando. Mas por que os Daleks estão lá? Porque os Daleks, entre aspas, farejaram a doutora meio que por conta... escanearam, né? Encontraram ela ali. Até por conta do tanto que a TARDIS tá pulsando e fazendo essas coisas. No momento vulnerável, né? E vamos lá, vamos atrás da doutora. Até porque eles têm essa vingança pra fazer também. Porque por a conta doutora... do Flux. Exatamente. Olha que legal. A doutora usou o fluxo pra wipe out the Daleks. Ela matou um monte de Daleks e eles falam, não, você matou não matou todos, né? Porque eles estão ali. Mas, tipo, matou um pedação de Dalek e ela foi conivente. E ela fala, não, mas não fui eu, foi o fluxo. Ele fala, não, mas você... Tipo, weaponize do fluxo contra a gente. Exatamente. E a gente ia querer te matar mesmo porque é isso que a gente faz, né? Eu acho que a explicação tá dada ali. Mas a missão deles era só entrar, matar a doutora. Só que aí eles ficaram presos nessa parada da TARDIS vazando ali. E outra coisa interessante é que agora eles estão aprendendo, né? Eles conseguem antecipar. É o que eles... O primeiro Dalek fala, né? Os Daleks, eles são pacientes e eles aprendem. Eles aprendem. Então, assim, por isso que vai ser um interessante o episódio. Medo. Porque a real é que, tipo, o episódio em si mesmo, se for para pensar o tanto que dura uma aventura, ele tem, sei lá, 5 minutos, 10 minutos só. Que é repetido várias vezes. E toda vez é um cenário de... É o save state. A doutora apertou ali o save state e tá dando load state toda vez. Exatamente. A TARDIS, no caso, né? E aí é isso. E o Dalek aprende toda vez, então o perigo é um pouquinho diferente. E toda vez a equipe tem como bolar um plano novo pra tentar ganhar dos Daleks. E é isso que eles fazem. E né? toda vez que eles tentam antecipar, algumas coisas saem do controle. Então, por exemplo, tem uma hora que o Nick ele vai ser morto pelo Dalek. Aí ele vê que tem mais um. Aí ele, muito sabiamente... Adorei isso que ele fez. Ele fala, fala aí então, exterminate. Aí na hora que os dois falam exterminate, ele abaixa. Tipo, ele já se ligou como é que faz, sabe? Só que ele não tava contando com o segundo Dalek. É isso. As coisas vão se modificando paulatinamente, entendeu? É interessante porque tem esse detalhe também, né? Reseta tudo, mas eles mantêm a memória, o déjà vu. Né? Eles mantêm a memória, isso é interessante. E aí é legal, só eles mantêm a memória, né? Por exemplo, a mãe dela não mantém, por quê? Porque ela tá fora dessa bolha. Porque é só no prédio. A área do time loop é só ali onde tá o galpão, onde tem só eles, né? E aí é interessante porque tem esse lance que eles bolam o plano, vamos pro, acho que quinto andar, né? Que tem o lance dos explosivos, ali a gente vai conseguir as coisas pra conter os Daleks. E o Nick não tava na hora que eles bolaram esse plano. Isso. Então a Sarah, na vida seguinte, tem que ir lá avisar ele, então ele já lembra. E aí eles vão, né... De pouco a pouco... Aos poucos bolando estratégias, né? E é legal que vai ter uma hora, tipo... Foi o que você falou, né? Eles se botam tanta linha de frente que uma parte do plano... Porque qual é o plano final? Eles vão ter que... nervosa umas horas assim, sabe? Eles vão ter que usar a ligação da mãe da Sarah pra ligar as bombas e aí explodir tudo. Porque a doutora fala, vai ser 2 coelhos com uma cajadada. Não, vai ser 2 Daleks com uma ligação, com uma bomba. A primeira vez que eu falei foi melhor mesmo. E aí, tipo, o toque da mãe, porque ela vai deixar ali a visão dos Daleks bagunçada pra eles não conseguirem enxergar onde eles estão. Pra os Daleks acharem que eles estão em outro lugar. Ela fala, vou fazer um decoy ali. Eles vão...
achar que a gente tá em vários lugares e não vão saber qual é o de verdade. Isso. Eles não vão ter a visão da gente. Então o que chamaria a atenção deles fora a visão? A voz, né? E aí então vai ser a ligação da mãe dela que vai confundir eles, vão atirar onde? Na bomba e vai explodir tudo. E aí já era. Por que a mãe tem que ligar faltando 10 segundos pra meia-noite? Porque é justamente a última meia-noite desse loop que eles vão pular pra fora, porque aí não... Qual o lance? Se eles ficassem ali dentro e explodir, ia dar meia-noite, todo mundo ia morrer de fato. Mas eles vão sair no último segundo, como todo bom filme de que tem bomba. Sim. E vai ficar ali, vai explodir os Daleks pela última vez e vai resolver tudo. E eles têm que sair pelo underground, né? Até pelo subsolo. Como é que é garagem? O térreo, ele tá fechado, ele tem aquela bolha, né? Aquele negócio, aquele escudo. Então eles têm que sair pelo subsolo. Vai ter uma passagenzinha que eles têm que sair. How convenient. E é muito legal porque tem esse elevador também. E tem várias ações no elevador. Por exemplo, tem uma hora que a Sarah tem que entrar no elevador e ela não consegue fechar a porta. E é ali que ela morre. Inclusive, essa é a hora que ela abre os braços. Ela, ai, tá bom, vai, vem. Pá. Aí ela abre os braços. Tem a hora que vai lá e mata ela, né? Não tem a hora jeito. do cara que ele abaixa, né? Que aí que foi o que você falou. Aí os Daleks se matam, a doutora fala, ei, como você ganhou ele? Não, muita estratégia lá. Você abaixou, né? Ele sim, ela, pô, boa. Não, porque foi um plano, todos os movimentos friamente calculados. Não, ele só abaixou mesmo. Né? Mas é uma tática boa, né? Inclusive, ele tem um dodge maravilhoso, né? Porque ele vive desviando de Dalek. É verdade. E no meio de tudo isso, é claro que tinha que ter espaço pra romances. Promessa de romance. Só entre o Nick e a Sarah? Não, porque, veja, eu já falei isso em vários podcasts, já deviam estar até antecipando, assim como os Daleks, que eu ia falar isso. Eu não sou o maior fã de romance na tarde. Eu não gostava quando era com a Rose, eu não gostava quando era com a Clara. Eu relevo com a Grace, porque, enfim, era uma outra situação ali. Era outra situação. Mas é isso, a rigor eu não acho muito legal e eu me mantenho nisso. Eu não acho muito legal aqui, apesar de eu entender que é algo que os fãs querem muito, o lance de Tasmin. E eu, assim, eu sou muito do lance que, se for bem escrito e, enfim, eu não me coloco contra, mas não é algo que eu, Fred, goste no geral. Romance de Doutor e Companion. Já tenho uma opinião um pouco diferente. Eu gostei muito do romance de Ten and Rose. Eu não me importo que o doutor tenha relacionamentos, mas eu também não acho que precisa ser o tempo todo, né? No caso da Tasmin, pra mim tanto faz como tanto fez. Eu não tinha visto, tipo, eu sei que existe o chip, óbvio que eu sei que existe sempre o chip. Existe o chip. A regra é essa. Né? Só que assim, eu não via evidências ao longo da série mas que você ia nessa loucura? sustentassem. Eu não shippo elas, mas você ia nessa loucura de dizer que elas não se querem? De negar as aparências e as evidências? Porque o Dan não. Ok. Então, de novo, eu não via essas evidências acontecendo. Pra mim, tava tudo certo. Mas, beleza, o Tibi não resolveu mexer no vespeiro. Eu acho que é isso. E colocou, canonizou que, ok, a Yas realmente tem sentimentos pela doutora. Então, é isso. Vamos jogar a verdade aqui na mesa? Quer dizer, na verdade é verdade, né? O que eu entendo disso. Não, no meu entendimento, isso não existia quando ele criou os personagens. Não, tipo, acho que na primeira também. temporada da Jory, isso não era algo. Não. Eles eram só realmente uma trupe de companions e doutora. Isso. Ele viu, porque o time não fala que não vê a resposta do público, mas é mentira, ele claramente vê. É mentira! E ele viu que a galera queria muito isso e deu um jeito de integrar isso no plot. Eu também acho. E aí justifica que a Yasmin ficou ali 4 anos presa no passado sem a doutora, caçando a doutora, agora ela tá sozinha. Eu acho que do momento em que Graham e Ryan saíram da tarde e ela escolheu ficar, dali ele começou a partir dessa cena... isso. E de novo... De forma muito sutil. E de novo, tudo bem. É uma coisa que a gente falava bastante, inclusive vários pessoas na internet falavam, tipo, tinha a galera que achava que tinha alguma coisa, e tinha um pessoal que falava, cara, vocês querem que aconteça alguma coisa, mas não tem. Agora, realmente, a gente não pode dizer isso. Não, tem, tá claro que... está estabelecido. E o Dan foi o shipper maior ali que ele notou. Tem uma hora que a Sarah tá falando sobre os relacionamentos. E eu achei que ele fez de uma forma tão delicada, tão bonita, né? Sim, não, é de uma forma que um amigo faz mesmo. Ainda mais uma pessoa que conviveu 4 anos. É muito carinhoso, é muito legal. Ele é muito legal, gente. E até dá um certo propósito pro toco que ele ganhou da menina. Da Diane. Que ela fala, não vou falar nada. Tipo, saudades não tem nada. Ele fala, olha, então se liga, porque eu demorei a falar e na vez que eu fui falar, infelizmente o mundo começou a acabar e eu perdi minha chance. Pois é. Eu demorei demais. Então não demora demais, porque você pode perder sua chance. E na vida é meio assim, você tem que aproveitar as oportunidades certas, né? Pois é. Ele chega a falar isso pra doutora, porque a Yas não fala, e aí ele vai pra... Então eu vou falar, ela gosta de você, faz alguma coisa. E é basicamente assim, olha, a Yas gosta de você. Relaxa, vai passar.
Porque a doutora meio que fala, whatever. Primeiro que a doutora tá muito dentro ali do plano, muito envolvida com a ação pra se preocupar com isso. Eu acho, né? Tipo, ela tá aceleradíssima, ela tá com a cabeça em outro lugar ali. E ela meio que tenta dar um chega pra ela, tipo, não, nada a ver, nada a ver. E o Dan fala, não, você sabe que sim. Cara, que é meio que uma coisa que acontece na vida real mesmo. Quando você fala, fulano gosta de você. Que nada, você tá vendo pelo em ovo. Mas por mais que você saiba que é verdade, porque na altura do campeonato talvez ela já tenha se ligado, né? Com certeza. Apesar de que com certeza. Essa doutora é a doutora que tem problemas com... Lembra aquilo do abraço do Graham? Eu não sei lidar com emoções direito. Exatamente. Justifique talvez ela ser tão oblivious a isso. Tipo, ela não nota porque ela é meio awkward com tudo, né? E na realidade, todo doutor é meio awkward com essa coisa de relacionamento. O Capaldi era bastante, eu acho. O Capaldi era com a Clara porque ele tava na mudança, mas quando foi com a River ele soube chegar e... Mas é que a River tem um passado, dele, né? É diferente. O 8 é o 8, né? 10 é o 10. Assim, eu acho que... em matéria de amor e relacionamentos, o doutor é um cara, e agora a doutora é uma mulher, assim, meio... eu não sei lidar direito com isso, não dá, sabe? É porque não é tempo disso, entendeu? Ele tá sempre numa loucura, sempre na correria, por exemplo, exatamente. Vamos lembrar que a gente tá falando do mesmo personagem que... Ele é awkward, ele é um nerdão, ele não fica pensando muito. Sem querer, com uma asteca. Grande cameca. Beijos, saudades. Então, pois é. Entendeu? Então, a doutora, ela fala assim, tipo, ela sabe o que o Dan tá falando, tipo, eu sei, eu já sei, eu entendi, mas agora não é. Agora não vou lidar com isso agora. É foda, porque tem uma hora que a Yas, ela tá, tipo, super aberta, talvez até falar, e aí a doutora fala, tá bom, vai. Ela dá um corte, porque essa doutora ela tem esses espasmos de ser meio grossa às vezes, né? E aí a Yas fica meio bolada, o que é um sinal mesmo de que tem um sentimento ali, porque tipo, porra, você foi mal grossa comigo e tal. Ai, credo, né? Ficou um climão, assim, e no fim elas não conversaram. Ficou no ar. Ficou no ar, mas ficou com, tipo... Ficou no ar, mas quando teve o final lá da Queima de Fogos, elas se olharam romanticamente e o Dan ficou, tipo... Deu uma risadinha, olha né? só as meninas. E, cara, assim, eu volto a falar o que eu falei. Eu não sou o maior fã disso, mas se for bem feito, eu não ligo. Eu não ligo também. É que eu acho que... não é que eu não gosto de amor. Eu não tenho problema quando companions tem coisa, mas eu não sei. Eu acho que a relação de doutor e companion não precisa ser isso, e eu sinto que na série moderna eles tendem a fazer isso demais. Tipo... O 9 tinha um negócio com a Rose, aí o 10 tinha um negócio com a Rose, aí a Marta veio e por grande parte a Marta era só a garota que não conseguia ter nada com o 10. Isso. Aí o 11, e é por isso que as pessoas gostam tanto da dona, porque não tem nada de namoro aí entre eles. Aí a Amy dá em cima do 11, aí o 11 fica com a filha da Amy, tudo vira muito relacionamento e cara, não é sobre isso, mas... Novamente, quer fazer? Beleza, faz. Só faz direito. Só faz ter sentido. Eu acho que é isso. Tem que ter sentido, tem que ter propósito. Se tá canônico, tá bom. Faz aí. E se bem feito também, gente, tudo bem. Vamos... Assim, eu tô curiosa com o que eles vão fazer. Eu não tô com expectativa. Tipo, se acontecer vai ser legal, se não acontecer, vamos ver. Eu tô curiosa. Quero ver o que vai acontecer. Esse é o ponto. Sabe? Se o time não fez isso, porque aí... E eu não sei nem se é o meu local pra falar isso, mas tem esse lance do queerbaiting, né? Que tipo, é você... Olha, deixa aí ali super no jeitinho, olha, vai ter, hein? Esse casal de meninas vai se pegar, hein? Esses caras vão se pegar, hein? E não sei o quê. E aí quando chega na hora H você não faz, e isso irrita muita gente com razão. Porque eu acho assim, se você vai colocar isso dentro ali da narrativa, se você vai, entre aspas, gastar tempo com isso... Costurar, né? Então faz. Não fica nessa direitinho. Não faz o sanduíche e fica sacudindo na minha cara e tira. Se vai fazer, faz, entendeu? Então eu acho assim, se ele começou a narrativa aqui, ele tem... Essa é a merda, né? Que ele tem só 2 episódios pra fazer isso agora. E aí a gente cai num outro trope de histórias... De amor. De amor LGBTQI. Que queria mais? Que no final alguém morre. E a gente sabe que a doutora vai regenerar. Como a Yas vai ficar? E aí a gente tem um outro problema. Já tô triste. E se a Yas morrer antes? Ai, meu Deus do céu. Aí a Yas não vai querer porque ela regenerou num cara. Ou porque regenerou numa mulher que não é a doutora que ela conhecia. Ou porque ela vai... Sim, que não é mais a 13. Ou eles vão ter que deixar a Yas mais uma temporada pra ela ter relação. Não, chega de Yas. Não, porque deu tempo, né? Já deu. Então assim... Pelo amor de Deus. Eu entendo se já tiver gente reclamando disso.
porque ele não fez antes, entendeu? E vai ter menos tempo pra trabalhar. Você teve 3 temporadas, você tá fazendo no primeiro especial, que só falta mais 2 pra acabar. Entendeu? Tipo, é foda. Mas eu também entendo quem ficou feliz de ver. Mas enfim, aí eu compro o lado de quem ficar irritado se não tiver no final ou tiver muito pouco. Pois é, com certeza. Enfim, voltando ao episódio. Tá vendo que eu sou um cara justo? Mas não, tá isso, quer fazer, tem que fazer direito, porra. Não, eu Faz também essas mulheres pegarem direito. Porra. Não, eu também acho. E eu quero ver como vai ser trabalhado e fica a preocupação de tentar trabalhar uma coisa por 2 episódios. Sim. Né? Complicado. Mas, enfim, voltando, gente. Como era de se esperar, é um episódio de ano novo. Claro que tudo vai dar certo. Claro que eles conseguem, né, executar o plano. Tem uma hora muito legal, que eles têm que levar tudo que tá no 5º andar pro elevador, pro subsolo. É uma loucura. E aí tá lá a doutora Yas colocando um monte de coisa dentro do carrinho de supermercado que eles encontraram lá, né, no meio da bagunça. Oi, meu nome é doutora e esse é Jackass, né? E aí ela falou, nossa, a gente seria muito boa naquele programa do supermarket, não sei o quê. Aqui no Brasil tinha esse programa. Era no Gugu, né? Eu não sei. Não lembro, acho que era na Band, eu sei lá. Qual que é o lance? Você ia no supermercado de mentirinha, tá, gente? Era cenográfico. E aí, tipo, você tinha que botar o máximo de itens possíveis em um X de tempo. Então, sei lá, você tem 30 segundos pra encher o seu carrinho de, sei lá... de carne enlatada. E aí, tipo, você tinha que encher o carrinho de coisa. E elas, as duas lá, correndo com o carrinho do supermercado. Na loucura, tipo, é muito engraçado. Esse especial, ele deu espaço pra cenas muito engraçadas, né? Sim. Eu acho que foi leve, foi divertido, foi gostoso. Que é a função de um especial. A gente até discutiu especial isso. De ano novo, você não vai colocar um episódio 3 de Flux. Você vai colocar uma história solta, gostosa, divertida e leve, entendeu? Eu acho que assim, a gente até discutiu isso quando acabou, né? Que a gente falou, beleza. Foi só um episódio. Foi só uma aventura divertida. Foi gostoso, eu gostei. Assim, tirando as exceções, onde os especiais são algo grande pra continuidade da coisa toda, por exemplo, o 10º regenerou no especial no final do ano. Sim. O 12º regenerou no especial de Natal também, no último que teve. Isso. Então assim, beleza. Ou, sei lá, o primeiro episódio do 10 foi no especial de Natal. Esses episódios, eeles têm que ser mais importantes porque eles são finais, ou no caso do 10º, começos de era. Nesse caso, não. Essa importância vai estar nas costas do centenário da BBC. Né? Tanto que eles escolheram usar o Sea Devils no 2º especial, que também vai ser uma história, uma aventura fechada. O 3º, que vai ser a regeneração, aí tem que ser grandioso, gente. Tem que ser um troço. Pois é. Inclusive, já que a gente tá falando sobre isso é uma coisa que também a gente conversou ontem quando acabou o episódio. Falamos sobre isso, Que o lance é o seguinte. A gente tá dando... Tem 3 especiais pra Jory, né? Agora 2. Esse mais 2. E aí a gente vai colocar a regeneração dela, que em tese tem que ser o momento dela, o maior momento dela, dividindo o espaço com o centenário da BBC. Pois é. E, sinceramente, eu acho que assim, a BBC não vai perder a oportunidade de fazer isso ser uma ode à BBC, exclusivamente. Sem sombra de dúvida. E aí eu acho que talvez isso encubra um pouco, tá super saindo do tema aqui do podcast, mas eu acho que vale a gente falar. Talvez isso encubra um pouco a importância da regeneração da Jory. Com certeza. Entende? Porque olha como seria muito mais legal se fosse assim, na minha cabeça. A gente tem esse especial, beleza. A gente tem o especial com os Sea Devils, agora o próximo. Isso. E aí no final desse, ela regenera. Do Sea Devils? E quando chega no centenário, já é com um doutor completamente novo. Porque aí não tem problema você fazer seu especial da BBC, porque você pode fazer todo um simbolismo de, olha, é o centenário da BBC e é o começo de uma vida nova, tal. Sabe por quê? Olha que legal. Porque eu consigo ver isso acontecendo na minha cabeça. O centenário da BBC ser algo assim, tipo, sei lá, os Daleks ou qualquer vilão que seja o mestre, ele quer destruir a Terra e aí pra isso ele vai fazer ali um sequestro do dono da rádio, da primeira BBC de todas. Que começou no rádio. E a Jory tem que impedir isso, porque ela não quer que o mundo acabe, e aí, por conta disso, ela vai ter que salvar a BBC também. Isso sendo o último episódio da Jory, vai fazer de duas uma. Ou o episódio que é pra ser o foco ser o centenário da BBC, não ser o foco da BBC. Qual vai ser o foco? Entendeu? Nenhum dos dois vai ter o foco que deveria, né? Assim... Que é merecido. Às vezes eu tô me preocupando com uma coisa que ainda nem chegou e no final vai ser legal. A gente não tem ideia do plot também. Às vezes não tem nada a ver, mas eu duvido. Eu tô super chutando. Eu duvido que a BBC não vai botar alguma referência. Não é possível. Não, ela vai. E ela tem que botar. Tem que entendeu? ter. Só que eu acho que esse lance de ser uma ode à BBC funcionaria muito mais se fosse com um doutor fresco.
Ah, sim. Entendeu? Mas enfim, mas isso não tem nada a ver. Foi só um pensamento que a gente teve. São preocupações, porque tá chegando a hora, né? Falta pouco agora, falta 2 episódios, então a gente fica realmente concatenando essas ideias. Pois é, mas aí o lance é esse. Eles fazem ali, eles têm essas vidas pra gastar, eles têm que matar os Daleks e se safar. E aí, né, bolam o plano. Vai ter horas que eles vão ter que literalmente queimar vidas, porque eles precisam ficar mais perto do último minuto pra meia-noite. Eu gostei, especialmente... Nessa hora, muito engraçado. Que eles estão ali na salinha, né? De boa, no sofá, sentadinho no sofá. E entra aí, vamos trocar uma ideia. E o Dalek não entende nada, né? Ele fica confuso, ele fica nervoso. Eu gosto que o Dalek nervoso... Cara, eu gosto delícia. de Dalek prolixo, e nesse tem bastante Dalek que fala. Eles falam bastante, é verdade. Tem um que tem uma voz mais grossa, né? O Dalek Catra. Então, exato. Isso é uma coisa também... isso é uma coisa também que tem no final do Seja, Mr. Catra aí. Mas é isso, tipo, por muito tempo a gente teve Daleks que soavam muito iguais, né, na série moderna. Enquanto na série clássica tinha os falam mais grossos, os falam mais fino e tal. E o Nick Briggs, ele trouxe isso agora também, né, novamente, né? Esse legal. lance de... Tinha hora que o Dalek tinha uma voz grossona e o outro tinha uma voz mais fina, e tipo, sabe? Ficou legal, eu gostei. Eu gostei demais. Eu acho que o Briggs, ele faz um personalidade trabalho... pros Daleks, sim. Não, isso ele faz mesmo. Trabalho impecável, né? Ele é o dono da Big Finish, porra. Ele é o dono da porra toda. É com ele mesmo, não é verdade? Mas aí é isso, os Daleks cada um fala de um jeito, eles falam bastante, eles demonstram ter um mínimo de personalidade ali que um Dalek consegue ter, e eu gosto de Dalek assim. Eu também gosto. Tipo os Daleks de The Daleks do primeirão, que eles fofocavam, sabe? Nossa. Eu gosto de Dalek chatter. Daleks fofoqueiros. Fofoca, quero. Quero inclusive, a fofoca! Tem uma cena muito boa nesse especial que eles estão, tipo, em roda, na melhor pegada da Seventh Show. E aí, tipo... Sim! E aí tem o Dalek tá chegando, tá pra chegar, né? Eles estão assim, o plano vai ser esse. Feito, aí passa a câmera pro próximo. Feito. E acaba assim, o Dalek chega depois e extermina eles, né? Eu ia gostar muito se a cena tivesse ido pra um lado mais de comédia, assim, do tipo, feito, pum, e ele, sabe? Ia ser maravilhoso. Olha a oportunidade perdida. Isso ia ser muito engraçado, mas tudo bem. Não teve, isso era só uma coisa na minha cabeça. E aí fechamos a trilogia Dalek. A trilogia do Tigre. Não, peraí. De especiais esperamos de que ano seja novo. trilogia, que não seja... Tenha 4 quadrilogia? com o especial da BBC. Não sei se é o especial. Bom, acho que não pode faltar Dalek no finale, mas acho que não vai ser só Dalek. Alguém na internet, eu não sei quem, se é você... vai ser Dalek, se Devil Dalek? Sei lá. Alguém na internet falou, e eu não lembro o nome, mas se é você sabe que é você, falou assim... Daleks é que nem Roberto Carlos, eles descongelam só no final do ano pra usar, é verdade. É isso. Não, eu acho que o finale da Jodie vai trazer Mestre, vai trazer John Martin... E outras coisas, acho que. Entendi. Pode ter Dalek, sim, mas não como foco principal, porque a gente já teve eles aqui. Mas enfim, é isso. Eles conseguem ali no último minuto colocar as bombas no lugar, o telefone da mãe toca na hora que os Daleks estão meio cegos, eles vêm pela voz, estouram e tudo explode, vai pelos ares. E eles sobram vivos e felizes fora do galpão, com o trabalho da menina foi pros ares, literalmente. Não, já era, tadinha, mas fogos estão estourando e é tudo muito legal. Ela perdeu o negócio próprio dela, mas tudo bem. E na hora que todo o prédio vem abaixo, eu falei, e a Tardes, né? A gente falou, e agora? Mas aí eu fiquei tranquilo. Eu falei, cara, a Tardes, ela aguenta. Ela aguenta, ela é e aguenta mesmo, ela tá ali no meio dos escombros limpinha. Ela é onisciente, onipresente, e aí entendeu? A doutora fala, eles se despedem ali dos companheiros de ocasião, tal, que agora vão virar um casal, a gente vai ver mais pra frente. Sim. E aí quando abre a porta ali, ela está linda novamente. E aí de novo a gente tem o Waipin, né? O Waipin. Tá o Waipin inteiro, né? Eu tive aquela pontinha de esperança. Imagina. De que quando a Tardes resetasse, ela ia estar com um visual novo. Que sabe? nada, e imagina. A Jodie ia ficar 2 especiais com uma Tardes bonita Eles por não dentro. Iam fazer mas enfim. um prop novo. Enfim, eu escolhi sonhar. Você escolheu se iludir. Escolhi me iludir, mas Não, eu sabia que ia voltar uma Tardes normalzinha. A Tardes do Aipinzão. Mas tudo bem. Tá acabando. Olha, Russell, tem um trabalho. Capina esse Aipin. Dave, você fez umas tardes boas na sua época, vai ficar legal, hein? A tarde dele era meio suja, mas era. Mas eu gostava. Mas funcionava. Eu gostava das tardes. Eu queria tanto uma tardes branquinha, limpinha. Na verdade é uma tarde só, né? A do 9 e a do 10 é a mesma. Uma aquela... tarde só, Davis. Mas é meio suja. Laranjinha. Aquele cobre, né? Aí fica o laranjão. meus olhos do 11º, que eu não gosto tanto. Mas aí já é mofar. Sim, é mofar. E depois vem a tarde mais linda da série moderna. Que é o do Capaldi. Começa com do 11 e do 12, né? O e aí depois a gente vem pra essa. Leve reformuladinha. Ele bota a biblioteca e os quadros. Mas é isso, tipo, eu queria algo nessa pegada assim, mais tecnologia e menos orgânica. Mas enfim,
Eu tô também. empolgada com o que vai acontecer. Fora do escopo do review de hoje, mas algo que eu sempre preciso externalizar. Não, mas como seria a Tati do meu sonho. É um debate válido, sim. válido. E é isso, aí o E episódio aí acaba. os dois vão viajar juntos, né? Porque eles falam num dos momentos Passa lá um da marmota. tempinho, Aí eles falam, né? A gente vai viajar juntos. Chama um táxi que é um carro super antigo, né? Mas às vezes é algo de Manchester, né? Às vezes é. E aí inclusive, eles vão lá e tão juntos, a isso. galera aí que... Deu certo esse romance. Especialistas em britaniquice local, que tá fora de Doctor Who, me ajudem aí, porque quando teve futebol, uma galera me ajudou. Ah, é verdade. Qual é o lance do Dan não curtir muito Manchester? É porque ele é de Liverpool, deve ser por causa de futebol, né? Talvez, tipo, deve ser Paulo algo assim. E Fluminense, não sei. Que tem alguma relação? Cruzeiro, sei lá, mas... Não sei. Mas sim, deve total. Ser futebol. Deve ser algo assim mesmo, que ele fala, tá em Manchester? Sério? De todos os lugares tinha que ser Manchester. Que droga, Qual é a piada contra Manchester, né? Mas enfim. Exatamente. Eu mas é engraçado, achei engraçado. Enfim, aí tem esse lance ali esse relacionamento deles está começando, do Nick e da Sarah. Deu tudo e certo. E aí eles vão numa viagem, ela tá falando com a mãe agora de boa, porque ela ficava um tempão sem falar com a mãe. Aí o Nick já tá amiguinho da mãe dela, aquela coisa. Final feliz. Gostoso. Os Companions estão aí indo pra uma nova aventura, né? A doutora, ela desvia da bala ali, porque quando ela é grossa com a Yas, ela vai pedir desculpa, ela fala, não, ó, meu tempo tá acabando, não dá. E aí a Yas, ela meio que guarda isso, no final ela fala, o que você quer dizer com o meu tempo tá acabando? Porque não era disso agora que você tava falando. Uhum. Ela, nada, eu falo coisa da boca pra fora, a gente faz isso. Não, bobagem. Então, a gente sabe que essa doutora, ela tem um certo problema em dividir mesmo. Sim. Ela não curte, ela esquiva demais dos assuntos, né? Ela não gosta de botar o coração pra fora. E ela fala, guarda os sentimentos. E ela meio que já dá um preview da próxima aventura, que ela fala, vamos pra... Ela fala sobre um tesouro, né, numa ilha. Então a gente sabe que vai ser algo náutico, né, na próxima. Já está na cara. E realmente, né, a gente vai ter aí o Next Time, que mostra que a gente vai ter a volta finalmente da... minha alegria com isso tá... Não consigo conter, que os Sea Devils estão voltando. Precisou só... 2005 até aqui, são 15, 16... Quantos anos? 16 anos, né? Faz muito tempo. Precisou só de 16 anos de série moderna pra eles voltarem. Só isso. Apenas e tão somente. Pois é. E aí a gente vai ter Sea Devils voltando com o visual da clássica, que me deixa mais feliz ainda. E aí a gente vai ter também todo esse plot de piratas chineses no meio, que pra mim é maneiro. Vai ser bem legal. Eu amo pirata e eu gosto de coisa oriental, China, Japão, também. Coreia, então... Já tô muito empolgada, maneiro. Vai ser gostoso. Sim. Pena que a gente não sabe quando vai estrear, né? Eles falaram primavera. Primavera deles é o nosso outono, o que significa que é entre março e junho. Sim. Por isso que a gente coloca primeiro semestre aí, né, nas redes sociais. Pode ser em qualquer momento entre março e junho. Mas quando? Não sabemos. Pois é o primeiro semestre ainda, né? É primeiro semestre pra gente. Vamos esperar. Mas calma. E o centenário é só outubro. Aí é só no segundo semestre. Aí vai demorar bastante. Eu chuto aí o finalzinho do primeiro semestre, porque aí eles fazem, tipo, maio, junho. Começo do ano, meio do ano, fim do ano, entendeu? Talvez junho. Por aí. Eu acho, vai ser por aí. Enfim, e é isso. Aí acabamos o especial que... Concordamos, aí muita gente falou que foi só um episódio, mas sim, mas a função dele era ser esse é episódio pra você ver naquele dia preguiçoso. 1º de janeiro é o dia da preguiça. Você tá comendo os restos da ceia, do ano novo. Pois é, então assim, pra ser... É pra ser descompromissado mesmo. Gente, sabe? É isso. O que não é pra ser descompromissado é o nosso compromisso com vocês de dar a nota pro episódio. Então, Thaís, por favor, aí de Hartnell Whittaker, que em breve vai ser Hartnell ou qualquer outra coisa. Ai, meu Deus, tá chegando. De Hartnell Whittaker, qual sua nota pra Eve of the Daleks, o especial de ano novo aí de Jodie Whittaker? O Eve merece um Smith, né? Smith, ok. Smith. 11 de... Episódio gostosinho, descompromissado e bacaninha de assistir. Ok. Eu acho que eu vou com você. Fred Pavão? Matt Smith de Whittaker, 11 de... É isso. Porque é isso, tipo... Não foi ruim não, foi gostoso. É isso. Desse especial, eu ganhei bem o que eu tava falando de especial. Um episódio leve, gostoso, divertido e que, além do mais... ousa brincar com o conceito. Que engraçado isso, né? Doctor Who é uma série sobre viagem no espaço e no tempo. Em que a gente vê muito viagem no tempo e no espaço, óbvio, mas a gente vê não tanto essa brincadeira com o tempo mesmo, do tipo... por exemplo, a gente tem esse episódio com o Imping Angel, que tem essa brincadeira de você voltar e deixar coisas, mensagem. Essas gimmicks mais interessantes, você tinha com né? o silêncio o lance de você esquecer. Mas esse lance de, tipo, brincar com o tempo resetando o tempo todo, a gente quase não vê, né? E foi bem trabalhado. É engraçado, porque Feitiço do Tempo é um filme que marca muito sobre...
galera que só conhece o básico de Viagem no Tempo sempre lembra de Groundhog Day, né? Isso! E é legal usarem aqui. Eu curto. E de novo, foi muito bem utilizado. É. Eu adorei a forma como foi conduzida todos os acontecimentos e as movimentações de cada um. Ficou muito equilibrado. Foi gostoso de ver. É isso. Assim isso. como o Feitiço do Tempo é um filme de comédia legal pra você ver numa tarde, o Evil of the Daleks também a mesma coisa. Episódio legal pra você ver numa tarde. É Ele isso. tá aí junto com vários outros especiais de final de ano, tipo Next Doctor, o que mais? Aquele que é Christmas Carol. Gente, episódio legal de ver. entretenimento é pra isso. Pois pra é. gente se divertir. Não precisa ser algo gigante que tá resetando o universo toda vez. Não Deixa ser um episódio divertido só, tá tudo bem. Ninguém se machucou, tirando eles que morreram várias vezes, mas voltou. Isso. Morreram, mas passam bem. Todos. Morreram, mas passam bem. Pois é. Esse é o resumo de Evil of the Daleks. Pois é, tivemos é verdade, o resumo é esse. E tivemos também aí esse temperinho aí de endereçar esse lance do relacionamento da doutora e da Yas, que todo mundo tava querendo ver. Isso, que foi legal. E teve uma outra coisa também muito legal que eu esqueci de falar. Que na hora que uma das tentativas de ligação da mãe da Sarah, ela fala, oh my giddy aunt, você vai estar enchendo meu saco. Que é uma fala aí que o segundo falava o tempo todo. Doutor, toda referência ao segundo tem que ter muito amor envolvido. Tem que ser valorizada. Né? Sim, exatamente. O que também tem que ser valorizado, óbvio, não precisa nem dizer, é a opinião de vocês sobre o The Daleks, né? A gente vê a internet empolvorosa sempre sai episódio, mas é sempre bom escutar de vocês pessoalmente, indo lá nas nossas redes sociais, enfim, todos os cantos, pra falar com a gente o que vocês acharam de mais esse episódio de Doctor Who e qual é a contribuição do review pra vocês. O que vocês querem falar sobre esse episódio que foi super divertido. Pra isso, vocês precisam das nossas redes sociais, caso você ainda não siga. Vai que você tá ouvindo só porque calhou de estar procurando, começou a ver Doctor Who agora, e aí procurou no Spotify, e aí achou o podcast, mas não segue a gente ainda. Thaís, qual é aí o Instagram e o pássaro que reseta, e é o pássaro que reseta, e é o pássaro que reseta, que é o nosso Twitter? Doctor Who Brasil. Exatamente, cara. Só seguir a gente em @Dr. Who Brasil na sua rede social de preferência. E aí a gente fica trocando aquela ideia sempre que tiver uma imagem nova, sempre que sair alguma teoria, sempre que a gente tiver cada vez mais animado pra mais um episódio ou mais um hiato aí de Dr. Who. Né? Certo? É isso. Se você também tá aí ouvindo a gente pelo site ou só quando a gente chama no Twitter, lembre-se sempre de fazer o quê? De assinar a gente no seu feed de preferência aí. Importante. Sendo pela RSS, iTunes, Deezer, Spotify, enfim, você encontra a gente em todos. Vai lá, assina, porque na hora que o podcast novo sair, ele chega ali fresquinho, igual aquele pão brasileiro, aquele que é o nome pão francês, mas aquele bem brasileiro. Ai, que é bom, diferente do que a Yas acha da nossa comida. Oh, ele não vai descansar. Eu vou guardar, isso vai ficar em loop guardado no meu coração pra sempre. É isso. Gente, foi maravilhoso aí revisar mais um especial de Doctor Who com vocês. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Gente, foi muito bom revisar mais um especial de Doctor Who com vocês. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Gente, foi muito bom revisar mais um especial. Tá bom, é isso, gente. Falou, gente. Tchau, até a próxima. Tchau.